casa dela, que a gente queria ouvi-la hoje mesmo. Nós pedimos para que acelerasse, né? É aquilo, o mais rápido possível para ouvir as pessoas. A única pessoa que disse conhecê-la e que chegou no local foi essa mulher que está aí no prédio, o nome dela é Cíntia, junto com o que ela chamou era o meu motorista. Ela chegou lá com o motorista. Então nós pedimos que os dois fossem ouvidos para esclarecer melhor. Olá, boa noite para você. Estamos começando o Band Cidade Especial, destacando o aniversário de 413 anos da cidade de Itu. Para falar do município, ninguém melhor que o prefeito, Guilherme Gazzola, ele que está aqui conosco hoje, conversando sobre a fundação do município, uma importante cidade aqui da nossa região. E claro, prefeito, vou começar perguntando para o senhor, a partir do momento então que a cidade está veterana, 413 anos, a gente sempre pensa nas melhorias, né? A cidade vai recebendo presentes aí com esse aniversário completado no dia 2 de fevereiro, né? Qual que é o principal projeto que o senhor tem aí entregue a essa população? Educação, eu acredito que o senhor se empenhou bastante, né? É um dos grandes focos e ela tem uma marca, teve uma marca, né, nesse dia importantíssimo que foi o aniversário, que é a entrega de uma rede saber. O que é uma rede saber? É uma rede de ensino fundamental e infantil que funciona em período integral. São quase 1.000 crianças que vão receber esse presente da cidade numa área bastante carente e necessitada. E nós temos junto dela um programa inovador chamado Cruzada pela Educação. Nós estamos investindo bastante na questão da alfabetização, das métricas de ensino, e esta Rede Saber, que é a de número 4, vem coroar a esse caminho que nós estamos seguindo dentro da educação municipal. E pode servir de exemplo para outras cidades, porque o ensino integral pode sim ser municipal, né? Até porque o município, no caso de Itu, por exemplo, ele é responsável pela educação até o 5º ano do ensino fundamental. Algumas creches nossas já funcionavam em período integral, mas as áreas do ensino fundamental não. Nós estamos chegando agora na 4ª unidade, são mais de 2.500 alunos já que recebem esse ensino durante todo o dia. Tem o turno normal e o contraturno, onde nós podemos colocar uma série de matérias optativas de interesse da sociedade e das próprias crianças. Quando a gente fala de educação, claro que é uma prioridade, a gente sabe o quanto é um tema importante, mas um tema muito caro ao pessoal de Itu é a questão da água, né? A cidade sofreu com a falta d'água em diversas vezes ao longo dos últimos 10 anos, só para trazer um recorte muito próximo. Mas agora, o senhor acredita que tem aí uma tranquilidade no fim do túnel, uma possibilidade dessa situação se reverter? Há mais de 6 anos a gente vem trabalhando na Companhia Ituana de Saneamento, que foi já inaugurado no primeiro mandato nosso. Concluímos 2 captações de água bruta perene, que foi Pirajibu e Mombaça, e agora estamos indo para a terceira e talvez a mais importante dela, que é o sistema Tuguaçu. Com essa obra de quase 100 milhões de reais, nós vamos conseguir trazer por segundo 600 litros de água bruta, que na verdade 600 litros é quase uma caixa d'água por segundo chegando. E com isso, nós pretendemos suprir a última necessidade que nós temos, que são as pontas de rede na cidade, que ainda sofre com a despressurização. Então vai ser um presente fantástico, uma obra de quase 1 ano e vultosa, uma obra muito importante, e eu tenho a tranquilidade de deixar, em 2024 termina o meu ciclo de 2 mandatos, uma Itu pronta e com água para todos e durante todo o período do ano. Tá certo, é uma informação importante. E agora eu pergunto para o senhor uma questão também que é muito cara ao pessoal, que é o atendimento às crianças com autismo, né? Agora Itu é uma cidade pioneira nisso, uma cidade pequena, média, pioneira nessa área de atendimento também, né? Eu acho que só Campinas que tem esse atendimento público na região, mas nós vamos criar uma unidade que trabalhe de forma interdisciplinar. O autismo hoje, o diagnóstico dele tem sido muito mais preciso, mas ainda nós temos uma série de lacunas a serem preenchidas, ele ainda desenvolve algumas dúvidas para a gente e a família sofre muito com isso. Então, esse centro de atendimento ao autista ele vai trabalhar de forma disciplinar com o próprio paciente e com a família, porque é o tratamento completo e numa melhoria mais precisa e mais exata do diagnóstico.
Eu falei aqui que a cidade de Itu, eu falei pequena e média, mas minha correção, porque Itu jamais pode ser pequena, né? É a cidade conhecida por ser grande, né? Tem essa tradição já há muito tempo, a gente vai tratar mais disso no próximo bloco, mas acho que um outro ponto também que o pessoal gosta de destacar é a saúde pública, né? Saúde pública, como que a cidade tem olhado para isso, essa temática e principalmente a gestão do senhor que vai acabar logo ano que vem. Saúde pública é um tema que bate em todas as pessoas, até porque a pessoa não analisa aquilo de forma coletiva, ela analisa o individual quando ela precisa. Então a avaliação dela é sempre mais dura, mais difícil. Mas nós avançamos muito. Fora a saúde coletiva, as UBSs, nós colocamos já mais 2 hospitais públicos, um hospital municipal que faz o atendimento de pequenas e médias cirurgias e também tem um centro diagnóstico fabuloso e muito bacana. E no último ano nós inauguramos o que é a nossa menina dos olhos, que é o Hospital da Criança. Então ali nós atendemos todas as crianças até os 12 anos, inclusive com uma UTI pediátrica. Tudo isso custeado com dinheiro municipal. E já tínhamos a Santa Casa, que atende a parte regional, e também uma outra coisa que impacta na saúde pública, 2 hospitais novos que atendem convênios, também um já inaugurado e o outro nos próximos dias, que desafogam a rede também, porque 30% ou 40% da população em média também tem seu plano de saúde. Então isso é mais uma segurança para a cidade de Itu. E uma rede integrada, né? Não dá para se falar de saúde hoje se não falar de prevenção, se não falar de um bom diagnóstico, de um bom e antigo clínico geral. Quer dizer, isso não muda. A qualidade da saúde continua sendo o ser humano. É isso, né? O senhor, como da área da saúde, sabe muito bem que a ideia é sempre cuidar, o SUS principalmente pensa assim, cuidar de gente saudável para que elas não fiquem doentes. Perfeito, né? Nós temos que fugir da doença, quer dizer, até porque a doença hoje não é só física, quer dizer, ela tem um aspecto psicológico e um aspecto social também. E nós precisamos, enquanto gestor público, trabalhar na saúde da população. Certo. Nós temos mais um tempinho ainda, eu vou aproveitar para perguntar sobre uma outra questão, segurança pública. Às vezes a gente vê algumas cidades sofrendo, até mesmo principalmente com mini cracolândias. Eu uso esse termo para se referir a locais onde se concentram usuários de drogas. A cidade também tem olhado a isso e também pensado em outras ações, por exemplo, pequenos furtos que atormentam ali em outras cidades, principalmente as pessoas que moram ou que trabalham na região central. Ainda bem, e até por um trabalho incessante disso, nós não temos essa característica geográfica. Não que nós não tenhamos o problema das drogas, das dependências, ele é quase que universal. Mas nós estamos, por enquanto, distantes dessa questão localizada. E, inclusive, a cidade de Itu é uma das 10 mais seguras do Brasil, porque nós investimos não só numa guarda municipal, temos uma excelente relação entre polícia civil e polícia militar e guarda municipal e acreditamos muito na inteligência para cuidar da questão de segurança. Nós temos o que a gente chama de muralha eletrônica. Qualquer carro, qualquer suspeito, rapidamente é identificado por um sistema inteligente e ele alerta as polícias civil, militar e a guarda municipal. Tem dado um resultado muito bom. O sistema de inteligência é inteligência aliada à segurança, sempre. Né? Eu vou fazer uma pausa agora, na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre a preservação da história de Itu. Afinal, 413 anos não é para qualquer um. E a cidade tem uma relação muito próxima também com a proclamação da República. De lá veio inclusive um dos primeiros presidentes do Brasil. A gente fala mais sobre isso em instantes. O Band Cidade Especial volta já. A hora é agora! Quanto mais Band, melhor. Não é verdade? 3, 2, 1, começou! Mais esporte. Grande lance! Espetacular! Cê tá louco! Do capricho! Mais informação. Inflação oficial. Cenas exclusivas. Nos Estados Unidos, a expectativa. Mas é só no nosso. Mais diversão. O bom humor tá na Band. Diversão é a lança, tá garantido. Te espero aqui. Tem surpresa. Mais história. Essa é uma daquelas coisas que pode mudar o mundo. Valor da vida. Quanto mais Band, Vamos ver. melhor. Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida, da
Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. A galera de Campinas tá na Band! Aqui quem fala é o Datola. Eu sou o Denis. Eu sou o Ângelo. E eu sou o Ricardinho. A gente quer agradecer o carinho e a audiência desse povo tão acolhedor. Continue ligado no programa, que é feito sempre com muito carinho e pra todo mundo da família. E pra criançada também. Domingo, 8 da noite, ao vivo. Bora curtir a vida. Vem com a gente, o perrengue tá na Band! Band Cidade Especial desse sábado, 4 de fevereiro, e eu estou aqui conversando com o Guilherme Gazola, ele que é prefeito da cidade de Itu. Prefeito, outro ponto que a gente precisa sempre falar é sobre história. Cidade fez aniversário, completou aí 413 anos e principalmente, como que o pessoal, o morador de Itu, conhece essa história, sabe da existência de tantos aspectos importantes com relação ao município? Somos, como você disse, uma cidade quatrocentona. São 413 anos completados dia 2 de fevereiro e de muita história. Itu é considerada a boca do sertão. Dali partiram, na hoje Porto Feliz, as grandes invernadas pelo interior, desbravaram esse interior do país. E a história se confunde com o andar na cidade. Suas igrejas, as suas localizações, os seus casarões, que contam a história de um período pujante do século XVI e XVII. E agora uma coisa muito interessante, nós estamos aproveitando os nossos alunos e nós criamos o que se chama educação patrimonial. Nós ensinamos para os nossos alunos história através da nossa história, com artistas importantíssimos. Por Itu passou Almeida Júnior, Jesuíno do Monte Carmelo, a história do Ifã e do Condefá passam pelo tombamento das nossas igrejas. E se eu ficar falando que eu sou apaixonado pela história da minha cidade, e é uma cidade que eu convido todos, uma matriz de 1780, a mais bonita do interior paulista, o Barroco Paulista. É um passeio pela história andar por Itu. Barroco Paulista, devo dizer que eu concordo com o senhor, é encantador, mas eu cheguei a passar em frente a essa igreja, não entrei, fato, mas ela é de tirar o fôlego. De fato, você vê ela por fora, ela é encantadora, já vi imagens dela por dentro também, é impressionante. Outro ponto que o senhor está falando ainda sobre educação, isso não compete apenas à educação pública. O pessoal da educação privada também tem acesso a esse material, né? Sim, até porque foi um material que é muito importante, sua pergunta pertinente nos ajuda nisso, que foi desenvolvido pela nossa equipe. Naturalmente temos a riqueza das informações, das fotos, citação de fonte, mas a equipe da prefeitura desenvolveu um material para a sua própria rede e disponibiliza esse material para as redes particulares, que são convidadas a conhecer a nossa história de forma um pouco lúdica, um pouco participativa, para a criança se encantar com aquilo. Então a gente entende que é uma forma muito interessante de mostrar a história da nossa cidade. É isso, né? Valorizando figuras importantes, eu falei há pouco, né, na passagem de bloco, sobre o presidente do Brasil, Prudente de Moraes, aquela figura que nasceu ali em Itu. Sim. E que de Itu foi para o Brasil inteiro, né? Sim, Prudente de Moraes, primeiro presidente civil, morou numa fazenda importante da cidade de Itu, pelas nossas ruas também já desfilaram e moraram lá Regente Feijó, que foi o primeiro tutor de Pedro II, pintores famosos como Almeida Júnior, por ali já se conspirou e surge o nosso primeiro Partido Republicano Paulista, na Convenção Republicana. Então, Itu já transitou, o imperador passou por ali, Princesa Isabel, temos a Casa Real, é muito gostoso falar da história de Itu. E o povo de Itu, até para trazer uma característica, ele gosta de manter viva essa história, porque eu acho engraçado, eu já vi bebida, por exemplo, remetendo a essa convenção que ocorreu. Eles usam esses nomes mesmo para manter viva essa tradição, né? Sim, alguns colégios chamam Convenção de Itu, alguns locais, alguns clubes de serviço. Então, Itu faz presente, até nas lembranças, esse momento tão importante, né? Foi um encontro quase que secreto naquele período, quando inaugurava então a Companhia Ituana de Ferrovias, né? E aí no dia seguinte eles fizeram essa grande reunião que já pensava lá na frente em tirar a monarquia do Brasil. E acabou acontecendo décadas depois, né? É isso aí, né? Um ponto importante também é que a história da cidade
ela foi para a cultura popular de uma forma muito interessante, que foi para o banco da praça, né? Sim. E quando a gente fala isso, a gente já remete ao porquê do semáforo ser gigante, do orelhão ser enorme. Hoje o celular tem que ser enorme também, né? Mas ter essas lembranças são importantes também, né? Nosso querido Simplício, um comediante importante, quando lá atrás Manuel da Nóbrega, né? O pai do Carlos da Nóbrega, então criou um personagem chamado Caipira, e ele se dirigia à cidade dele dizendo que lá tudo é grande. E aquilo não existia de forma, era uma invenção do Simplício, esse comediante. E aí eles precisaram correr atrás. Bom, estão falando que tem, o pessoal está vindo buscar. E nesse buscar se desenvolveu essa cultura. E depois pega o crescimento, esse Brasil grande, né, que vem lá da década de 60 e 70, junto com a expansão da televisão, e divulga isso. Coloca-se o orelhão, a Telesp, na época uma estatal, que mostrava o Brasil crescendo, tudo, tem o seu orelhão na praça, e foi acontecendo. Hoje nós temos exageros, e eu sou muito favorável a isso. Eu digo, não, mas Itu tem que ser valorizado pela sua história. Tem, mas também pela sua história de coisas grandes. Aquilo projetou Itu. Eu como ituano, em todos os lugares que você anda, você fala, você é de Itu, eu tô lá. Então, quer dizer, nós temos que aproveitar isso. É uma história bonita, bacana, é muito interessante. O personagem. Tá aí o grande Simplício, né? Tá certo. Um ponto importante também sobre essa questão é trazer turista. Funciona essa imagem de Itu, ela tem atraído o pessoal de fora quer conhecer a cidade do presidente, dos tropeiros, do Simplício, enfim, tem muitos motivos, né? Funciona e vou mais longe. O atrativo das coisas grandes, ele hoje é o maior chamariz para a cidade de Itu. Tanto que um dos pontos mais frequentados que nós temos é a Praça dos Exageros, que tem uma série de colocações e que exemplificam a grandeza desse tema. E ao lado deles estamos para inaugurar, inclusive, agora um receptivo turístico, que é também para receber essas pessoas. Então, essa fama das coisas grandes acaba atraindo para Itu um turista que depois é convidado a visitar a sua própria história. E falar de turismo hoje é falar de emprego na veia, é falar de recurso, até porque a indústria, com sua importância, ela está sendo informatizada. E o turismo hoje é uma das grandes fontes de empregabilidade e renda de uma cidade. É isso, então conhecer Itu, né? Teve, como se diz, as festas aí de comemoração à cidade, né? O aniversário da cidade, mas também vale a pena conhecer o ano todo, tem atrativo, tem atração. Isso é muito bacana para aproximar o cidadão com o pessoal de fora também. E é uma cidade muito receptiva, o povo é muito receptivo, né? Nós temos uma característica muito bacana, 82% das pessoas hoje que moram em Itu estão há mais de 10 anos na cidade. Então existe essa raiz, né? Que alguns brincam comendo na gaveta, por histórias passadas, mas o ituano ele tem esse orgulho. Tem um time na primeira divisão, nosso querido ituano, excelente gastronomia, nosso conhecido Parmegiana. Então, quer dizer, nós temos uma forma de receber as pessoas muito simpática e muito querida. Olha, esse Parmegiana dá o que falar, de fato, só de lembrar da água na boca. Então vamos fazer o seguinte, fazer uma pausa rápida. Na volta, a gente continua conversando com o prefeito de Itu. Ele vai falar um pouquinho mais sobre a perspectiva para 2023, para 2024, do que a gente pode esperar da economia e também de outros fatores. Band Cidade volta já. E aí, galera, você já assistiu o novo programa de games aqui da Band? E também com um monte de conteúdo sobre filmes e universo geek. É o programa Warner Play, apresentado por mim, Arthur Ribas. E por mim, Amanda Brandão. Já anota aí em algum lugar que o programa Warner Play vai ao ar nesse sábado, às 11 da noite. Vai ter as novidades dos jogos, trailers, matérias, top 10 e mais um monte de coisa bacana. E é isso aí, então a gente conta com você no programa Warner Play. Esse sábado, às 11 horas, na Band. Na cama de você. O dono dos hits mais românticos do sertanejo atual, Thales Lessa, lança seu novo show. Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que se... Não perca sua chance de levar esse clima de romance para a sua cidade.
Arte rupestre são as representações artísticas pré-históricas, feitas em paredes ou tetos em cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo em superfícies rochosas ao ar livre, dividida em dois tipos: a pintura rupestre, feita por composições realizadas com pigmentos, e a gravura rupestre, imagens gravadas em incisões na própria rocha. Quando Marcelino Sanz de Saltuola encontrou as pinturas da caverna de Altamira, na Espanha, há cerca de 150 anos atrás, elas foram consideradas uma fraude pelos acadêmicos, com base no pensamento darwiniano sobre a evolução das espécies, já que para ele, os humanos primitivos não podiam ter sido tão avançados e ter criado arte. No Brasil, encontramos arte rupestre em todo o território nacional. O principal sítio é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, Patrimônio Mundial da Unesco, com o maior acervo do continente americano. Dicas da Band, Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. Fim de semana completo é fim de semana na Band. Para começar, a sua maratona esportiva favorita no Show do Esporte. 11h30, tem Stuttgart e Werder em campo com o terceiro tempo. Meia-noite, o Canal Livre recebe o secretário de Governo do Estado de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab. E logo depois, Breaking Bad. O melhor domingo é na Band. De volta com o Band Cidade especial deste sábado, conversando com Guilherme Gasoli, ele que é prefeito da cidade de Itu. E eu vou perguntar para o senhor agora, nesse nosso último bloco, sobre a geração de emprego. Nós falamos ainda aqui rapidamente sobre isso, na hora de falarmos sobre turismo, mas acho que uma característica de Itu é ser uma cidade multifacetada. Tem o turismo, tem também indústrias, então oportunidade sempre tem. O que a gente pode esperar para 2023? Você bem lembrou, Itu é uma cidade que tem a questão econômica bastante e bem dividida, desde o setor logístico, que é muito importante pela localização, a indústria, os serviços, o que mantém Itu com um grau de empregabilidade já há um bom tempo positivo, muito positivo, mas sempre otimista. Eu sou um eterno otimista. Primeiro, acredito no Brasil, acredito no meu Estado, independente das decisões que são tomadas e da questão política, eu acho que o Brasil é muito pujante, e tu também. Então eu sou muito otimista, ainda mais agora que a gente trabalha para resolver problemas estruturais, como a questão da água, fazendo uma ligação com a Castelo Branco hoje, uma nova ligação, um novo polo de desenvolvimento. E então essa vocação logística, ela começa a ganhar bastante corpo. Indústrias importantes indo para a cidade, uma cidade enriquecendo. Um orçamento que nós pegamos quando assumi em 2017 era de 600 milhões, hoje nós já vamos trabalhar com um orçamento de quase 1.200 bi, dobrando, descontado a inflação, por óbvio. Então, a cidade está reagindo a isso. Esse é o Brasil. Eu acho que esse é o Brasil que a gente quer ver. E essa máquina locomotiva fantástica chamada São Paulo. E uma coisa mais importante ainda, né? Lá de trás, como falamos, de 1610, somos a boca do sertão. Vamos exercer isso tudo levados aí pelo Rio Tietê, que caminha para o interior. Com certeza. Falando do Rio Tietê, falando de Brasil, essas eleições de 2022 foram importantes, entre muitos fatores, mas por um deles de falar de preservação de meio ambiente. Sim. Foram várias discussões sobre isso e claro que a gente tem um papel desde cidadão até como prefeitura e assim por diante, né? Educação ambiental, trabalhos ambientais, como que isso é realizado hoje no município? Eu acho que a eleição de 2022 é uma eleição que nós vamos estudar por muito tempo e ainda a história vai reconhecer como uma das mais importantes pelas quais nós passamos, no mínimo, no último século. E dentre as pautas importantes a serem discutidas de forma muito extrema, o que é importante, eu acho que é a sua pergunta, estava a questão da pauta ambiental. Quer dizer, hoje não se concebe um país
país, uma cidade que não trabalha dentro de uma pauta ambiental. E a cidade de Itu vai um pouco além. Apesar de ter toda essa proteção das APAs que margeiam o Rio Tietê, nós estamos caminhando numa coisa chamada bioeconomia. Essa é a economia do futuro. Ela não pode mais existir desconectada dos cuidados, da proteção, do bom manejo do meio ambiente. Esse é o país moderno que a gente imagina. Aí, né? Moderno, olha só na imagem. Dá para ver a ponte, a estrutura antiga ali da ponte, né? Sim. Dá para ter uma noção dessas vertentes. E essa questão de olhar para a economia, para a bioeconomia, é também uma forma de gerar emprego. Aí a gente volta na primeira pergunta, né? Perfeito, até porque hoje o mundo não aceita nada que seja produzido, construído, até o extrativismo, que não seja feito dentro das responsabilidades ambientais. Olha o custo que nós estamos passando por isso. O que a gente imaginava estar nos livros futuros, estão passando agora. Coisas extremas, enchentes extremas, calor extremo, quer dizer, a gente não esperava que isso viesse, que a conta viesse tão rápido. E também a nossa urgência aumentou. E essa urgência é exatamente como nós manejamos. Brincamos demais com o meio ambiente e ele está dando troco. Precisamos voltar às pazes. Isso é fato, né? A gente mostrou recentemente no Band Cidade uma sequência aí de ações impressionantes por parte da natureza, né? De calor extremo, de chuva intensa. A região de Campinas foi castigada recentemente. E aí eu pergunto para Itu, principalmente. O senhor estava comentando há pouco, ainda nos bastidores, Itu ela tem aí o privilégio, de certa forma, de não ser afetada com esses fenômenos, né? Mas há também um papel importante de conversa com Defesa Civil e outras instituições para que, de certa forma, todas essas ações sejam evitadas, né? Com certeza. E na verdade, nós fizemos um trabalho muito intenso, em especial na drenagem urbana. O solo não foi preparado para ser invadido por nós aí com asfalto, com tudo isso. Nós precisamos construir esses caminhos. Então, nós terminamos, assim que assumimos, uma extensa obra de drenagem urbana, o que favorece muito. Então, nós passamos sem problemas maiores nessas grandes chuvas que afetaram Itu também. Mas nós conseguimos drenar essa água. Mas não é fácil que a gente tem visto. Os volumes, Campinas passou por isso, as cidades circunvizinhas, preparadas que estão, quer dizer, é muito além de tudo aquilo que a gente imaginava. E o que eu vejo que é pior de tudo, não é um tipo de alteração climática, são as alterações climáticas aparecendo da forma mais intensa. É muito calor, é muita chuva de granizo, é infestação de bichos que são sazonais pela temperatura. Não está fácil. Exato. E há 50 anos, por exemplo, a cidade não imaginava essa realidade, há 413 muito menos. Então, assim, o legal a cidade tem história, mas ela não fica parada no tempo, né? Então ela está se mexendo para que tudo aquilo que já foi feito uma hora não acabe afetando o dia a dia, né? Com certeza, são os desafios que são lançados, né? E esse desafio das mudanças ambientais, ele não é só uma pauta à toa, ele é uma pauta que ele tem afetado diretamente. Eu tenho uma imagem que me lembra muito, tenho 53 anos, os armários nossos de colocar roupa tinham as estações definidas. Você deixava o cobertor lá em cima, quando chegava julho você descia as roupas de frio e as roupas de calor. Hoje você tem dentro de um dia 4 estações. Então, quer dizer, nós não estamos tão distante deste mundo que relacionava-se com a natureza de forma melhor. Isso é uma coisa, pelo menos a mim, que não me julgo tão velho, quer dizer, é presente até na questão visual. Não existe mais esses guarda-roupas que a parte que se colocava os cobertores era a parte de cima. Então, isso é a prova para mim muito clara, que a minha lembrança que eu tenho, de como as coisas mudaram. A gente não precisava de ar-condicionado. Hoje você convive como? Se não tiver esse grande amigo que nos ajuda a enfrentar essas dificuldades maiores. Então, nós estamos passando uma coisa muito difícil. Com certeza. Aproveita nossos 2 minutinhos finais para o senhor falar para o pessoal de casa como que o senhor vê a cidade de Itu daqui 10 anos. Eu não estou falando 413 não, tá? Daqui 413 não, mas daqui 10 anos. Como que o senhor acha que vai estar essa cidade fazendo 423 anos? Olha, eu acho que nós vamos encontrar uma Itu não só muito melhor na sua forma de relacionar com o seu habitante, na sua forma humana, na sua questão presencial. A gente investe muito nessas conversas com a população coletiva, praças, espaços públicos, mas no aspecto econômico eu vejo uma Itu muito bem localizada na questão de logística
e a logística é o poder do mundo. Então, essa Itu vai ser uma Itu moderna, que preserva carinhosamente o seu centro para contar a sua própria história. E vou ter certeza, daqui a 10 anos, que valeu a pena algumas atitudes tomadas, mesmo que duras, mas a gente olhando para a nossa história, nós vamos entender porque nós tivemos um futuro muito bom, bonito e uma cidade agradável de se viver. Tá certo. Prefeito Guilherme Gazzola conversando com você aí de casa sobre os avanços de Itu, também os desafios da cidade, por que não? Agradeço demais, uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado. Band Cidade volta, claro, na segunda-feira com o Walter Sena comandando as principais notícias da região. Band Cidade Especial fica por aqui. Eu te encontro na segunda-feira às 8 horas da manhã no Bora São Paulo. Aproveite o seu final de semana. Até lá. Tchau. Procuradoria-Geral da República denuncia mais 152 pessoas por envolvimento nos ataques criminosos do dia 8 de janeiro em Brasília. A crise humanitária aqui debaixo do nosso nariz. Famílias afegãs continuam desembarcando no maior aeroporto do Brasil em busca de refúgio. Médico americano que trabalhava como voluntário na Ucrânia morre em bombardeio russo. Estados Unidos derrubam um balão chinês no oceano e alertam para outro que sobrevoa a América Latina. Operação da polícia em comunidade disputada por traficantes e milicianos termina com mais um tiroteio no Rio de Janeiro. O problema é que não tem fim: a falta de remédios básicos nas farmácias do Brasil. Os blocos de carnaval já estão na rua e a campanha contra o assédio está aí para reforçar. Não é não. São Paulo aprova a lei contra a violência sexual em baladas, inspirada no modelo de Barcelona, onde o jogador Daniel Alves foi preso. Pela segunda vez, Flamengo vai enfrentar o Al Hilal da Arábia Saudita na semifinal do Mundial de Clubes. Real Madrid vai pegar o supercampeão do Egito, Al Ahly, que eliminou o time americano. E o furacão brasileiro da música, Anitta, é uma das favoritas para levar o Grammy. O Jornal da Band está começando. Jornal da Band. Oferecimento. Novo Chevrolet Equinox. Confiança a bordo. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. E cartões Bradesco, muito mais benefícios. Olá, boa noite. Jornal da Band no ar, com um trabalho bem feito da Polícia de Elite de São Paulo, que com muita paciência e negociação conseguiu libertar uma família que estava na mira dos bandidos em um bairro de classe média alta da capital. Veja só o momento em que os reféns são libertados pelos bandidos, ou melhor, liberados pelos bandidos, que acabam presos logo na sequência, depois de 1 hora de muita tensão. Ainda... O motorista está dentro do carro que acabou de bater. Veja que ele é retirado pelo policial. Drag him! Drag him! Agora sim a gente mostra a cena de um outro tipo de resgate impressionante. É o motorista que está dentro de um carro que acaba de bater. A gente vai ver que ele é retirado pelo policial. É a câmera no corpo do policial, do agente, a bodycam, que grava tudo. Segundos depois, o carro é tomado pelas chamas. Esse caso que a gente viu as imagens aconteceu nos Estados Unidos. A imagem correu o mundo, foi ali a vida por um triz. A gente mostra melhor essas imagens já já. E uma quadrilha de golpes do Tinder se deu mal hoje em São Paulo. Sandra Redivo. Tudo começou com uma chamada de um cliente para um carro de aplicativo. O motorista pegou o passageiro na zona oeste de São Paulo e eles tinham um destino não muito longe dali. Mas o que esse passageiro não falou para o motorista é que estava indo para um encontro que havia marcado por um aplicativo de namoro. Ele foi buscar uma moça lá, até aí eu não sabia que era Tinder, né? O passageiro que marcou o encontro é um indiano, de 30 anos de idade. Quando os dois chegaram no destino, ficaram esperando a moça descer. Mas, claro, ela não apareceu. Então eles foram rendidos por 3 homens armados. Eles foram levados pelos criminosos e estavam seguindo para um cativeiro. Mas a polícia foi avisada e começou a perseguir o carro. Teve troca de tiros.
foi quando eles perderam o controle do veículo e bateram contra um outro carro. Susto grande. Trabalhando aí, pagar as contas e estamos sujeitos a isso aí. 2 dos criminosos conseguiram fugir e um foi baleado. Ele tem 19 anos e foi levado para o hospital. Segundo a polícia, a arma que eles usavam era um simulacro, ou seja, falsa. As vítimas não ficaram feridas. Nós abrimos aqui o Jornal da Band falando para você sobre uma família que foi libertada em São Paulo, a excelência do trabalho de elite da polícia. Agora sim a gente mostra essa reportagem para você. Ainda era de madrugada quando a mansão foi invadida por assaltantes armados que pularam o muro do sobrado e